Olá família do Excel, sejam bem-vindos à aula número 6, uma aula que vai fazer aqui alguma diferença para quem está no início. Vamos utilizar os ponteiros do rato para mover e para copiar. É claro que quem sabe as teclas de atalho poderá ser mais útil ou mais prático, mas isto vai depender de pessoa para pessoa. Eu pessoalmente gosto muito das teclas de atalho e vocês vão perceber isso ao longo deste curso, porém é bom saber todos os ponteiros do rato de forma a facilitar a nossa vida. Por isso, vamos para a folha de cálculo. Olá, eu sou o Genius. Não stresses. Eu estou aqui para ajudar. E o aspecto do ponteiro para mover é este aqui. Acaba por ter uma seta e tipo ali uma orientação de forma a que diga que pode ir para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. E quando é que isto aparece? Reparem que eu nesta tabela tenho aqui uma tabela um bocadinho desalinhada por alguma forma desconhecida ou sem querer, aconteceu que eu movi um conjunto de células que estavam aqui e foram para o outro lado. Posso ter inserido uma coluna e depois ter movido as células para cima. Não interessa. Interessa é como é que nós podemos resolver esta situação ou como é que nós podemos mover de sítio uma tabela para outra. Então, nós aqui queremos mover este conjunto de células, ou seja, este conjunto de células é da J10 até à J15, e se nós repararmos aqui, o primeiro objetivo, mover o bloco da J10 até à J15 para a coluna K e deve começar aqui na K11, onde ele começa. Então, em primeiro lugar, teremos que selecionar a célula ou o conjunto de células, neste caso é um conjunto de células, e depois lá basta levar o ponteiro do rato a uma das extremidades. Neste caso, eu tenho aqui a margem direita ou a linha limitadora do bloco selecionado do lado direito, ou a linha delimitadora do bloco selecionado da parte de cima, no topo, ou da esquerda ou em baixo. Qualquer uma dos lados dá desde que nós posicionamos o ponteiro do rato no sítio certo. Depois basta clicar e arrastar para o sítio que nós devemos. Reparem que ele menciona ali que vai ficar entre a capa 11 e a capa 16. Como eu disse, tinha começado na capa 11, então está correto. Se eu colocasse aqui, ele diria capa 12, não estava correto e nós precisamos estar atentos para não mover para sítios errados. Caso isso aconteça, é uma questão de repetir esta tarefa e colocá-la no sítio certo. E ficou no sítio certo, na perfeição. Depois pede assim, dimensionar a largura das colunas com ajuste automático. Ou seja, aqui, por acaso, a coluna tenha a mesma informação correta, mas vamos imaginar que a coluna era mais pequena e ao ter movido para ali, ficou oculta alguma parte do seu conteúdo. Então, o que é que nós poderemos fazer? Simplesmente dimensionar. Como é o que se pretende é dimensionar a tabela inteira, nós podemos fazê-lo de duas formas, ou de forma manual ou de forma automática. A diferença é que se eu faço a seleção da tabela toda, neste caso as colunas todas, e ajusto manualmente, o que ele faz é todas ficam com a mesma dimensão. E não é isso que eu pretendo. Se repararem, para ficar isto minimamente assim apresentável, eu teria que fazer desta forma. Mas aqui a quantidade fica muito grande. Se o objetivo é que fique uniforme, então esta é a opção correta. Caso contrário, se eu pretender que haja um ajuste individual de coluna para coluna, o que eu faço é seleciono as colunas todas na mesma, dou duplo clique numa delas, na parte de ajuste automático numa delas, e ele ajusta todas de forma individual. E reparem que o ajuste foi totalmente individualizado e cada uma tem uma dimensão diferente. Reparem que esta está muito mais estreita do que esta. Okay? E isto vai depender do conteúdo que existia. Objetivo 2 concluído. Objetivo 3, trocar o conteúdo da coluna L pela M num único movimento. Normalmente o que as pessoas fazem é o seguinte: eu quero trocar esta por aquela, então eu vou abrir um espaço
aqui logo a seguir à M, botão direito, inserir. Depois vou mover esta para ali e depois vou eliminar esta. É isto que normalmente as pessoas fazem. E eu pedi que se fosse num único movimento. Então vou anular, ou faço Ctrl Z para ele voltar à situação anterior, que era esta. E o que eu pretendo é selecione a coluna toda, no caso de eu pretenda que seja a coluna. Mas repare, se eu tiver informação aqui, que eu não quero que seja movido, não poderei fazer desta forma. Já vou explicar qual é a outra forma. Neste caso, é tranquilo, poderemos fazer desta forma. E o que eu faço é a coluna toda e vou para a opção de mover. Reparem, se eu faço mover para aqui, o que é que acontece? Ele vai simplesmente querer substituir a informação. Eu não quero. Então, eu primo a tecla Shift, que está por cima do Ctrl, e vou colocar entre a M e a N. E automaticamente foi feito tudo num único movimento. E agora, o problema que poderia ter acontecido. Vamos imaginar que eu tenho aqui informação. Vou pôr aqui números para ser mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. E reparem, ao fazer o mesmo movimento, comprimir a tecla Shift e fazer o mover, reparem que ele trocou o 3 pelo 2. Como é que nós poderíamos dar a volta a isto em que ele só fizesse nesta parte a troca? Passa o mesmo. Seleciono somente as células que eu quero trocar, Shift, e vou utilizar o mesmo passo daqui para ali. Reparem que aparece este aspecto de limite que vai daquela parte de cima até aquela parte de baixo, como se fossem as cotas, como normalmente aparecem nas plantas. Então, reparem o aspecto de colocar aquilo. E agora largo o rato primeiro e largo o Shift. Agora só teria que fazer o ajuste automático para que ficasse tudo bem. E reparem que aqui continua tudo exatamente igual. Isto é um bom truque. Reparem, Shift e a opção de mover, que tem este aspecto, e vocês conseguem mover colunas ou células sem que necessitem de inserir e depois eliminar, e tem imenso trabalho e a falha é muito fácil de acontecer. Vamos agora aqui para o próximo, que é para copiar. Então, para copiar, imaginem que eu quero copiar esta tabela. Como é que eu faço? Como se fosse mover, aqui, tanto faz, só que pressiono a tecla Ctrl. E agora vimos a Shift para mover e para colocar no meio de qualquer coisa sem que haja uma necessidade de intervenção, de inserir e eliminar. Aqui pressiono o Ctrl e reparem como o ícone muda, parece uma seta com sinal de mais, que é este ícone que o ponteiro do rato fica. E Ctrl e arrasto para o lado. E ficamos aqui com uma cópia para, vamos imaginar que isto era fevereiro, só teria que depois alterar os valores e automaticamente teria um mapa todo feito. Se tiver aqui outras rúbricas, alterava e ficava tudo a funcionar. Agora vou eliminar. Porquê é que eu vou eliminar assim e não elimino selecionando Delete? Reparem, ao eliminar com o Delete, ele deixa o formato que lá estava. Ele só apaga o conteúdo. Tudo o resto permanece intacto lá. Então o que eu faço? Pego aqui em duas células e utilizo aqui o preenchimento, que nós vamos ver este ícone mais tarde, por cima das células, ou seja, eu estou a copiar a informação que está nestas, ou seja, nada, para cima de umas que têm conteúdo. Então, para cima do que tem conteúdo, leva nada, logo fica nada. Então vamos aqui ver o objetivo número 1. Dimensionar as colunas N e O de modo a que consiga visualizar todo o conteúdo. Reparem que aqui nós não temos o conteúdo todo visível. Vai aparecer aqui vencimento mensal. Este está. Aqui a venda de bicicleta não está. Este prémio não devia estar aqui, que vai ser pedido para pô-lo depois. E está feito, não está, é totalmente visível. Então eu posso fazer o quê? Ajustar duplo clique ou manual. Se eu quiser todo o conteúdo, seleciono as duas e dou 2 cliques.
Se eu pretender somente aquele conteúdo que não se vê, que é N, vou só ao final de N e 2 cliques. Não preciso de selecionar nada. Então, dimensionar a coluna NO. A coluna NO já ficou. E o que nós queremos agora é, na coluna N14, eu quero escrever prémio raspadinha. Prémio raspadinha. E segundo a informação que eu tenho aqui, para inserir 150. Ganha 150 euros no prémio raspadinha. Na linha abaixo, inserir um conteúdo à sua escolha. Ou seja, aqui pode ser prendas, aniversário e vamos pôr aqui 300 euros. E reparem que o total automaticamente atualizou. Nós vamos ver os cálculos mais tarde. Se repararem, dou aqui 2 cliques, vocês veem o que está aqui escrito. É uma função. Nós depois vamos verificar isto e vamos aprender isto com calma. Para quem não tem conhecimento, podíamos utilizar aqui uma fórmula. Uma fórmula dava mais trabalho, que era este, mais este, mais este, mais este, mais este. Dá mais trabalho. Utiliza-se uma função. Existem atalhos para podermos fazer o cálculo. Por exemplo, eu faço aqui Alt Shift igual e ele automaticamente escreve o nome da função, dou Enter e fica calculado, não preciso me preocupar. Ou então vou aqui na base, a soma automática, e ele automaticamente sugere aquela informação e dou Enter. Mas não quero que se preocupem com isso agora. Objetivo 2, para nós terminarmos aqui esta aula. Fazer uma cópia do mapa de receitas de janeiro para as telas Q10 e R16. Reparem, quando eu movo informação, ele diz-me qual é aquele bloco onde é que ele vai ficar. Quando eu copio, faz exatamente o mesmo. Se eu quero uma cópia, eu vou fazer Ctrl e agora vou puxar aqui para o lado e cá está, Q10 até ao R16 e ficou feito. E o que é que nós precisamos agora? A informação não está toda visível. Dou aqui 2 cliques, já ficou visível. Por exemplo, aqui não diz, mas como fizemos ainda há pouco, vamos colocar aqui fevereiro. Vamos já alterar aqui os valores. O vencimento mensal é o ordenado mínimo, 760. Infelizmente, este país aumentou simplesmente o valor de 7,8%, se não me engano, em relação ao valor que existia antes, que era 705 euros. Vamos lá ver o que é que nos acontece em 2024. Isto cada vez está pior. Mas pronto, esquecendo as tristezas, vamos imaginar que aqui o valor extra foi inferior, que aqui já não se vendeu bicicleta, já não houve raspadinha nem prendas, porque aqui diz elimino o conteúdo das telas Q12 ao R15 e delete. E reparem, o total atualizou, ficou tudo certo. Por isso, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam e ativem o sininho para receberem todas as notificações em tempo real. E assim, desta forma, vocês sabem quando é que devem ver vídeos. Também fica aqui em baixo, na descrição, o acesso ao grupo do Telegram, totalmente gratuito, onde tem vídeos mais avançados. Por isso, quem está mais à vontade com o Excel, pode verificar depois aqui no Telegram. É só se inscrever, entrar. São bem recebidos. Já existem cerca de 210 membros efetivos lá no grupo. Partilham informação. Eu vou colocando lá também quando sai um novo vídeo. Por isso, ajudem-me a partilhar o canal, a dar a conhecer estes conteúdos a outras pessoas, pois eu ficarei muito grato por isso. Obrigado e até à próxima aula.